Por que que a sua vida continua desorganizada mesmo tentando se planejar? Já pensou nisso? Já comprou um planner e falou, vou me organizar. E aí você não sabe nem o que fazer com esse planner? Então, vamos aprender aí o que você pode fazer, tá bom? Seja muito bem-vinda, eu sou a Vivi, você está no Florescendo no Deserto. Aqui eu compartilho com vocês sobre como construir uma vida organizada com uma rotina produtiva para vivermos uma vida de propósito. Então vamos lá, você comprou o seu planner e não sabe o que você faz com ele? Tenta ali fazer uma listinha, anotar as coisas que vai fazer, mas acaba não fazendo nada do que você colocou. A vida Ninguém nos ensinou como fazer isso, certo? Por isso você está aqui, para você poder aprender a ser uma pessoa mais organizada. E muitas das vezes você acha que você não é organizada, você acha que você não tem disciplina. Mas talvez você simplesmente não aprendeu como fazer um planejamento que funcione para você. Tem muita gente que acha que ter uma vida organizada, ter uma vida planejada é ter uma agenda cheia de compromissos. E isso não é verdade. Você pode ter muitos compromissos, fazer muita coisa o dia inteiro e ainda assim não estar chegando em lugar nenhum. Ou seja, você não tem um planejamento. Algumas outras pessoas, elas gostam de anotar tarefas, dividir horários, montar schedules bem bonitinho, né? Rotinas ideais, mas que na vida real não funciona. E ela acaba se frustrando porque ela olha ali no papel, parece tudo tão lindo, tão perfeito, e aí ela acorda no dia para fazer aquelas coisas e nada funciona. Mas por quê? Porque você não está fazendo algo verdadeiramente voltado para você, para sua vida real, ok? Aqui eu falo sobre uma vida real, tá bom? Não é nada sobre vida de cinema, vida de filme, aquelas coisas que a gente acha que deve ser a nossa vida de adulta, tá bom? Mas aqui é vida real. Mãe que trabalha fora, cuida de filhos, cuida da casa, casada, vai à igreja, enfim, 1001 papéis que a gente tem como mulher, mas também construindo uma vida de propósito. E o primeiro erro é planejar sem clareza. O que é o planejamento? É você saber aonde você quer chegar. Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu gosto muito dessa frase. Dizem que é do Alice no País das Maravilhas, mas eu não consegui achar essa frase lá. Mas enfim. Então, muitas pessoas começam a copiar a rotina de alguém. Tem que acordar cedo para fazer devocional. Então, eu vou acordar às 5 da manhã para fazer devocional. Só que 5 da manhã, para você, a sua mente não está funcionando. Você está pensando, por que eu não estou na cama? E você não consegue ler, você não consegue se concentrar. Ou seja, você está copiando a rotina de alguém que não funciona para você. Então, você precisa saber por que você quer acordar às 5 da manhã para fazer devocional. Será que isso realmente é importante para você? Quais são as prioridades reais da sua vida? Será que ao invés de acordar às 5 da manhã para fazer devocional, se você acordar às 5 da manhã para fazer uma atividade física, não funcionaria melhor e você pode pegar o devocional e colocar para um outro horário do seu dia? E aí funcionaria muito melhor para você? Entende que não é copiar a rotina de alguém, mas que funciona bem. Mas para saber o que funciona para você, você precisa primeiro saber onde você quer chegar. Então, para isso, você precisa dessa coisinha chamada planejamento. Então, os erros comuns são planejar sem clareza, não saber o porquê que você faz as coisas, não saber as suas prioridades, não considerar a sua energia, ou seja, qual que é o melhor horário do seu funcionamento, não entender a fase da sua vida. Vamos dizer, você é uma mãe, tá com o bebê pequeno e quer fazer 1001 coisas. Não vai funcionar, por quê? Porque no momento a fase da sua vida é cuidar deste bebê, entende? Então, tem fases na nossa vida que a gente precisa nos adequar. E isso não significa que você não está sendo produtiva. Isso significa que você está priorizando aquilo que é importante naquele momento, ok? Há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo para todas as coisas. E nós precisamos reconhecer que às vezes toda a nossa produtividade será cuidar daquele serzinho pequenininho que precisa 100% da gente. E você sim, está sendo muito produtiva fazendo isso da melhor maneira que você pode, ok? Não ligue para as pessoas falando que, mas você só é mãe, você não faz mais nada. Meu Deus, cuidar de uma vida é a coisa mais importante que nós podemos fazer, ok? Então vamos lá. Diferenciar também, às vezes a gente não sabe diferenciar obrigação de escolha.
E a gente, às vezes, acaba sofrendo. É o exemplo de ser mãe. Se você tem um bebezinho, é sua obrigação cuidar dele. Não é uma escolha. É uma obrigação. Deus confiou a você este ser pequenininho que depende totalmente de você. Ok? Então, sim, você não tem escolha, mas haverá um momento em que ele vai crescer, vai ficar um pouquinho mais independente, vai normalizar o soninho dele e você vai conseguir fazer outras coisas. Mas se alegre de você poder cuidar deste bebê. Veja o privilégio que é a confiança que Deus teve em te dar um bebezinho para você cuidar, ok? Por causa dessa confusão aí de não saber como planejar, as pessoas acabam achando que planejamento não é para mim, eu não sei me organizar, planejamento é ruim porque a gente planeja e nunca consegue fazer. E acaba... Mas por quê? Porque foi feito em cima de uma confusão e não em cima de algo real. Imagina a frustração de uma mãe que coloca que ela vai acordar, vai limpar toda a casa, vai fazer um bolo para um café da tarde, vai ir na academia, vai fazer o devocional, vai ler 3 capítulos da Bíblia, vai fazer 1001 coisas num dia só. E aí, durante a madrugada, o bebezinho dela não para de chorar, ela passou a noite inteira acordada cuidando do bebezinho. Às vezes teve uma cólica, às vezes alguma coisa natural dos bebês, né? Que acontece deles passarem a noite acordado. Aí ela vai ficar acordada com raiva porque o bebê tá precisando dela e ela tá pensando nas coisas que ela tinha planejado pro dia seguinte. Aí finalmente o bebê, né, conseguiu dormir, tá lá descansando e ela tá exausta, ela não consegue fazer nada. E aí ela tá se sentindo culpada, tentando fazer aquelas coisas que ela planejou porque ela tem que fazer aquelas coisas. Entende como foi algo planejado de uma forma irreal? Porque essas coisas vão acontecer. A gente precisa ter consciência de que isso vai acontecer. Vai ter os dias maus em que o mínimo que a gente vai fazer é: vou ficar viva, vou me alimentar minha família, e é isso que tem para hoje. E dormir e tentar recuperar, e amanhã será um novo dia. É isso. E isso foi um planejamento real, ok? Então, não confunda uma vida cheia com uma vida organizada, ok? O que é uma vida cheia? É você fazer 1001 coisas que não está te levando para lugar nenhum, você está apenas ocupando o seu tempo, mas não tem nenhuma direção para aquilo que você está fazendo. Você faz várias coisas que as pessoas pedem para você resolve problema na rua para os outros, você trabalha o dia inteiro, chega em casa, faz a janta, deita e dorme. É um dia bem ocupado, mas você não está se desenvolvendo, você não está andando para um lugar que você gostaria de andar. É diferente do momento da mãe que está ali cuidando do bebê e a prioridade dela naquele momento é cuidar deste bebê, para uma pessoa que faz um monte de outras coisas, mas que não está indo para lugar nenhum. Entende que essa que está cuidando do bebê, ela está com uma direção, ela está com um propósito, ela talvez esteja fazendo pouquíssimas coisas, mas intencional, com um propósito. Enquanto essa outra aqui tá rodando, mas sem sair do lugar, paradinha ali, porque ela tá só se enchendo de coisas, mas sem propósito nenhum, ok? Então não confunda, uma vida cheia de coisas não é uma vida organizada, ok? E outro erro comum é tentar resolver a vida usando uma agenda. Gente, a agenda é maravilhoso, eu gosto muito, mas a agenda, ela vem depois da organização. Primeiro, você precisa compreender qual momento você está da sua vida, o que você quer da sua vida. Você não consegue ter um plano de 5 anos para sua vida, você não consegue ainda ter essa clareza. Onde eu quero chegar? Se você puder, pensa um pouquinho. Qual que é a vida que você gostaria de ter vivido? Eu acho esse exercício muito bom para a gente poder criar metas de longuíssimo prazo, metas da vida toda. O nome das minhas metas é esse, né? Metas da vida toda. Que é o quê? Eu quero ter tido uma vida com uma saúde boa, uma vida onde na minha velhice, né, eu consegui me locomover sozinha, fazer minhas atividades, né, com as limitações da idade naturais, mas com a maior independência possível, né? Ser aquelas velhinhas que faz essas coisinhas assim bem legais de velhinhas, né? Aqui perto de casa, os velhinhos, eles se reúnem para jogar brisket. Eu não vou lembrar o nome do exercício, do joguinho. Mas é tipo uma bolinha de golfe. É tipo um golfe para velhinhos. Vou colocar assim. Eu esqueci o nome desse esporte. Me falaram, mas eu esqueci. E
Eles vão ali no parque e eles brincam toda manhã. Só quando tá chovendo que eles não vão. E eu acho muito legal, porque são os velhinhos do bairro, né? Então eles se conhecem. E eles jogam ali toda manhã. Depois eles sentam, ficam fofocando, conversando da vida. E depois cada um vai fazer suas atividades, né? Do dia. E é legal, porque são velhinhos independentes, que conseguem se locomover sozinhos, participam ali brincando. Tem esse tempo ali de estar uns com os outros, né, conversando e tal, e depois eles vão para atividades deles do dia a dia. Eu quero chegar na minha velhice desse jeito. Então esse é um plano para a vida toda. Para eu chegar lá assim, não vai ser sem fazer nada hoje. Eu preciso cuidar da minha saúde hoje. Isso envolve o quê? Fazer atividade física, ter uma alimentação nutritiva, diminuir os doces e açúcares. Entende que quando eu sei aonde eu quero chegar e eu trago isso para os meus objetivos de hoje, eu consigo criar planos para este ano, para esse mês, para este dia. É assim que a gente faz um bom planejamento. E viu que eu não falei de agenda? Então, a agenda, ela é para a gente marcar os nossos compromissos. A gente sabe, por exemplo, né, tem os dias de manutenção dos cílios, fazer a sobrancelha, essas coisas. Isso tem dia e hora. Isso vai para a minha agenda. Então, a agenda, ela não resolve uma vida sem destino, ok? Ela simplesmente vai ajudar a você organizar os seus compromissos, tá? Mas você vai continuar apagando incêndio, fazendo um monte de coisa aleatória que não vai te levar para lugar nenhum. Para isso, você precisa de outro erro muito grande para as pessoas que não conseguem se organizar, é ignorar os limites reais. Eu vejo alguns planejamentos que no papel ele é lindo. Acordar às 5 da manhã, fazer uma meditação, ter palavras... confissão positiva, palavras de afirmação, fazer yoga e tomar um shake não sei das quantas, fazer um café da manhã lindo, maravilhoso. Eu acho muito bonito, mas na vida real eu consigo acordar cedo, fazer o meu devocional. Pronto, esse é o meu momento de paz, tranquilidade e me preparar para o meu dia. Depois daí é correria. Até a hora da noite, de chegar, aí descansa de novo, né? Depois da janta, relaxa, lê um livrinho, acalma a mente e vou dormir. São somente esses 2 momentos que eu consigo ter essa tranquilidade e calma e paz. Na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir. O resto disso é correria. É criança para arrumar para ir para a escola, é fazer café da manhã, fazer a comida para levar para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, tudo isso acontece, né? Vai para o trabalho, volta ao trabalho. Então não dá para eu colocar aquilo que eu gostaria que fosse. Eu posso inserir algumas coisas, sim, né, para me trazer tranquilidade, para me fazer relaxar durante a minha semana, mas eu preciso ser realista. Não vai dar para eu todo dia ter um café da manhã de hotel, porque a não ser que eu consiga criar um tempo que eu faça isso, mas na minha realidade, isso não é viável hoje em dia. Então, o que é? O café mais prático que eu consigo fazer e nutritivo é o que tem. É o prático e nutritivo rapidinho para me alimentar bem, me nutrir bem e passar, né, aí esse período. Não dá para ser todo dia aquela coisa maravilhosa de uma refeição de um chefe, né, de cozinha, mas é o que temos para hoje e para os dias da semana. Então, veja, será que você não está colocando uma rotina muito fora da sua realidade? Qual é o tempo que você tem para você tomar o seu café da manhã? Vamos dizer que você tem 30 minutos para você tomar o café da manhã, é bastante tempo. E aí você consegue fazer um café da manhã mais elaborado e tal. Agora vamos dizer que o que você tem de café da manhã são 10 minutos. O que dá para fazer em 10 minutos? Ok? Então você precisa ser realista. Saiba quanto tempo você tem para cada coisa. Isso ajuda bastante. A organização, uma vida organizada, lembra, o lema aqui do canal é construindo uma vida organizada com uma rotina produtiva para viver uma vida de propósito. E como que a gente faz isso? Sabendo onde nós queremos chegar e vendo dentro da minha vida hoje, o que cabe. Eu passei por uma transição ultimamente do meu horário de trabalho. Eu tinha um horário bem flexível e agora eu tenho um horário mais rígido. E essa mudança, eu precisei fazer adaptações na minha rotina. Uma delas é deixar as refeições da semana preparadas ou semi-preparadas para me ajudar no dia, para ficar mais fácil, para poder ter uma alimentação nutritiva, saudável, sem demandar muito tempo durante a semana, porque eu não tenho mais esse tempo disponível.
Então, eu precisei fazer ajustes. E a nossa rotina, ela vai precisar de ajustes. A nossa vida, ela vai precisar de ajustes. Não adianta eu querer ficar enrijecida pensando, mas eu preciso cozinhar todo dia às 6 horas da tarde, das 6 até 6h30 para poder... Às 7 a gente está jantando. Tá bom, mas agora não dá. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso criar outras estratégias. Então, não seja... rígida, inflexível, a ponto de você não conseguir mudar, né, aquilo que precisa ser mudado. A organização, ela vem de você... a gente nunca vai ter o controle total, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas a organização, ela vem de onde é possível a gente fazer aquelas coisas. Vem de nós olharmos e sermos realistas com o tempo que nós temos, com a fase de vida que nós estamos, com o momento em que nós estamos, ok? Então, não se cobre se você está fazendo pouco. O pouco que você faz está te levando para o destino que você deseja ter vivido, mas talvez você esteja fazendo um monte de coisa e parada no mesmo lugar. E aí você não está contribuindo para você chegar aonde você deseja chegar. Vou deixar um vídeo aqui embaixo que fala sobre você construir o seu planejamento de vida, que é esse meta da vida toda. Como que você faz isso? Que tipo de exercício você faz para você criar as suas metas? Se você ainda não sabe como fazer isso, ok? Comece com isso. Saiba a chegar. Quando você sabe aonde você quer chegar, você vai... Eu falo que é o planejamento em cascata, né? Porque você sabe lá em cima, onde você quer chegar lá no final da sua vida. Aí você traz 5 anos, 3 anos, 1 ano, meses, semana, o dia de hoje. Então, cada dia você vai colocando um tijolinho para você chegar lá no topo, lá na vida que você gostaria de ter vivido. Vai ser perfeito? Vai chegar lá no final com tudo exatamente como você planejou? Claro que não. A vida, ela vai acontecendo e nós vamos fazendo ajustes. Por isso também é importante a gente fazer revisão, né? A reorganização de tudo aquilo que precisa ser feito. Como eu falei do meu exemplo, né? Que a minha vida teve uma mudança aí no meu horário de trabalho, então eu precisei ser flexível e reorganizar. E assim a gente vai fazendo cada dia, mas com planejamento certo, a gente consegue fazer aquilo que é para construir a nossa vida organizada, para termos uma rotina produtiva e vivermos uma vida de propósito, uma vida intencional. Então, se você deseja aprender mais sobre esse assunto, se inscreve para você não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!